Olá, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio Alves Fernandes e a aula de hoje se trata do exercício 18, do capítulo 18, do livro Fundamentos da Física 2, do Halliday Resnick. Bom, o exercício fala sobre dilatação térmica e eu vou telar ele aqui para vocês, para a gente dar uma analisada nele e posteriormente passar para a folha para resolver. Bom, o exercício diz o seguinte: a 20 graus Celsius, uma barra tem exatamente 20,05 cm de comprimento, de acordo com uma régua de aço. Quando a barra e a régua são colocadas em um forno a 270 graus Celsius, a barra passa a medir 20,11 cm de acordo com a mesma régua. Qual é o coeficiente de expansão linear do material de que é feita a barra? Bom, passando para a folha. A gente tem as informações aqui no que diz respeito ao comprimento verificado pela régua após a dilatação, a variação da temperatura e como que a gente vai descobrir a variação do comprimento da barra. Bom, a variação do comprimento da barra não se trata apenas da variação medida na régua, pois como a régua também foi colocada no forno junto da barra, houve uma dilatação. E como houve uma dilatação, as atuais medidas não seriam corretas, já que não estão de acordo com aquelas medidas iniciais. Bom, então antes da gente verificar a variação do comprimento da barra, a gente precisa descobrir a variação da medida, que já é dado, só a gente pegar a medição inicial e a final, só que a gente precisa somar isso com a variação do comprimento da régua. Já que, por exemplo, se a gente pegar entre o traço de 1 cm e 2 cm, o comprimento após esquentá-la não é mais 1 cm. Seria um valor um pouco maior que 1 cm. Bom, e para a gente descobrir a variação do comprimento da régua, a gente pode utilizar essa equação aqui acima, onde a variação do comprimento se dá pelo comprimento, que multiplica o coeficiente linear, que multiplica a diferença da temperatura. A diferença da temperatura a gente tem, o comprimento da régua, no caso não o comprimento da régua, mas o comprimento medido pela régua a gente também tem. Então, para verificar essa variação que teve na medição da régua, a gente calcula nosso ΔL régua, que é igual ao nosso comprimento, que a régua verificou, que é 20,11, que multiplica um alfa, no caso esse alfa é o coeficiente linear de dilatação da régua, e o exercício ele especifica que é o material que compõe a régua é aço, e o coeficiente linear de dilatação do aço é 1,1 vezes 10 na menos 5. E que multiplica a variação de temperatura. A variação de temperatura eu vou colocar aqui embaixo para caber, que é a variação de 250 graus. Bom, resolvendo e calculando o valor, a gente chega que a variação do comprimento foi de 0,055 centímetros. Bom, então basicamente a gente consegue verificar que o 20,11 centímetros onde a régua marcava, agora está 0,055 centímetros deslocado para a direita. Bom, agora que a gente descobriu a variação do comprimento da régua, a gente consegue ir para a variação do comprimento da barra, onde a variação do comprimento da barra vai ser
a variação verificada pela régua após a dilatação, que é 20,11 menos 20,05, mais a variação da medição da régua, que é 0,055. Bom, a variação do comprimento da barra é igual a 0,115 centímetros. Bom, só que o exercício ele não quer isso. O exercício ele pede coeficiente linear de expansão no material que a barra é feita. Então, a partir dessas equações aqui acima, onde ΔL igual L que multiplica o coeficiente de dilatação linear e multiplica a diferença de temperatura. Aqui. A gente pode isolar o nosso alfa e descobrir que ele é a variação do comprimento sobre o comprimento que multiplica o ΔT. Então, a gente pode verificar aqui que o alfa é a variação do comprimento, ou 20. Opa! É o 0,115. Aqui não tem problema utilizar unidades em centímetros, porque a gente vai ter uma divisão de comprimento com comprimento, então a unidade não importa, já que a unidade de comprimento vai ser cortada e vai sobrar apenas a de temperatura. Então a gente tem 0,115 centímetros, que é a variação do comprimento da barra, que é dividido pelo L da barra, que é 20,11, que multiplica a variação de temperatura, que é 250 graus. Eu tenho um valor aqui, mas eu vou verificar na calculadora rapidinho para ver se ele está certo. Beleza, certinho. Bom, o valor do coeficiente de dilatação linear da barra é aproximadamente 2,3 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Bom, esse é o resultado que a questão pede. E só para complementar, esse valor de coeficiente de dilatação é um valor bem próximo ao coeficiente de dilatação do alumínio. Então, se o exercício porventura perguntasse de qual material é composto a barra, a gente poderia dar uma pesquisada e descobrir que é alumínio. E o exercício é basicamente isso. Acho que não tem mais nada a falar, então vamos pro final, seriam os agradecimentos. Agradeço por assistir o meu vídeo e até a próxima.